Olá, povo de Deus, olá minhas amigas, meus amigos, muito boa noite para você mesmo que está aqui com a gente na TV Diário, Canal 22, no Divino. E hoje, terça-feira, e segundo programa falando sobre avivamento e a semana especial, porque eu tô aqui com essas duas pessoas preciosas para Deus e para todos nós. O Emanuel Salles está aqui com a gente, também o Renato Soares, comunicador, pregador da palavra de Deus, é pastor, ele tá aqui, pastor, eu sou, fala aí o que é. Tudo isso aí mais um pouco, pronto, aí ele vai falar e vai ser uma bênção de Deus. Olha, nós íamos terminar o programa ontem sobre o assunto do avivamento, mas ficou uma pergunta, e qual foi a pergunta? A pergunta é, todo mundo estava falando, né? Afinal, o que é o avivamento? Onde que esse avivamento surge? Verdade. Porque as pessoas imaginam que o avivamento é quando a gente fala, né? Esse agrupamento de pessoas, as pessoas, todo mundo junto, aí todo mundo orando e em cima e falando, acredita que ali tem o Espírito Santo. Mas o avivamento pode acontecer em qualquer lugar, a todo momento, é isso? Boa ideia, onde está o Espírito Santo? Hein? O que é avivamento, pastor Renato? A liberdade, a mudança, a transformação. É isso O senhor tá aí com algo muito especial para falar hoje, porque já estava discutindo com a gente aqui. Eu me arrepiei quando ouvi o senhor falando. Quero ouvir muito mais. Deus é bom, mas depois do intervalo. Então não sai daí não, fica aqui com a gente vai para um curto, breve intervalo. A gente já volta. Lembra, né, gente, que o divino é vida. Que bênção de Deus, nós voltamos e falar sobre o avivamento. O avivamento está acontecendo na universidade que aconteceu, né? Como é o nome da universidade? Esbar, né? Na cidade de Keturk, né? E muitas pessoas compartilharam, eu quero que a maioria dos nossos telespectadores sabe o que estava acontecendo lá. E falaram, lá está acontecendo um avivamento. Isso me chamou a atenção, sabe? Assim, eu falei, poxa, o que é avivamento? Tem um texto na Bíblia que diz, Jesus disse assim, quando disserem para você que Jesus está lá, não corra para lá. Jesus está ali, você não vá. Porque Deus é Espírito. Uau. Entendeu? Por exemplo, você pode fazer um avivamento, como está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Sozinho e com o Senhor. No quarto, no secreto. Entre no seu quarto secreto, tranque ali a sua porta, o Pai que te vê em secreto responderá a sua oração. Então, quando você está ali, eu vejo, Emanuel e Renato, é que o avivamento é o seguinte, é uma transformação de dentro para fora na vida de uma pessoa. Por exemplo, quantas pessoas podem estar nos assistindo hoje que viviam no mundo do crime? Pessoas que eram de alta periculosidade, pessoas que eram perigosas. Tiveram um encontro real com Jesus Cristo, aceitaram a Jesus. Nós conhecemos pessoas assim, conhecemos pessoas que aceitaram a Jesus dentro de presídios e que pagaram lá o que estava devendo, segundo a lei, conheceram a Cristo Jesus, saíram, e eu conheço pessoas que constituem a família e servem ao Senhor, hoje prega a palavra de Deus, anuncia as Sagradas Escrituras. Isso não é um avivamento? É verdade. Sim. Quantas pessoas que viviam, eram viciadas nas drogas, pessoas que viviam mergulhadas ou na maconha, na cocaína ou no crack, qualquer tipo de entorpecente, entregaram as suas vidas para Jesus Cristo, aceitaram a Cristo, hoje pregam a palavra de Deus. Conheço muitos. Isso não é um avivamento? Isso é um avivamento. Pessoas que viviam no mundo da prostituição, do adultério, na bebida, na mentira, na pornografia, vivia segundo o enredo do mundo, aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje comungam com aquilo que o Senhor tem dado para eles mediante as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Isso não é um avivamento? Eu acho que isso é o maior avivamento. Do ponto de vista, talvez não pode ser de vocês ou de quem está assistindo, mas para mim o maior avivamento não é ressuscitar um corpo que está dentro de um caixão, que está pronto para ser enterrado num cemitério.
O maior avivamento é ressuscitar para a vida aquele que está morto espiritualmente, como a Bíblia diz. Lá em João 5, 24, 25. Eis que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E ali não está se referindo ao morto que está dentro do caixão. Que está dentro em cima de uma pedra fria no necrotério. Dentro de uma maca gelada dentro do IML. Não. É a pessoa que está andando no mundo sem Deus, sem Cristo, sem Jesus. Então eles ouvem, porque o morto lá não ouve. Ouvirão a voz do Filho de Deus, os que ouvirem, crerem, esses receberão a vida e a vida eterna. Então esse é um grande avivamento. E aí eu vejo isso acontecendo aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil e no mundo afora. Pessoas que estão pregando o Evangelho. Ah, pastor, mas eu conheço muitas pessoas que se dizem crentes em Cristo, mas não são. Jesus Cristo falou, meu irmão, que o diabo semeou o joio. Não olha para o joio, olha para o trigo. A gente fica preso, né, Renato, às nomenclaturas. Eu acho que a gente fica nessa coisa dessa palavra avivamento, em cima desse agrupamento de pessoas, né, das pessoas muito fervorosas, orando. A gente fica nessa imaginação, quando eu falo, a gente que não está dentro da igreja, né? Porque um canal de televisão passa para todas as pessoas que estão lá, estão zapeando, estão vendo e tal. E fica em cima disso, mas isso que o pastor Everaldo falou é muito claro. Pontual. É muito claro, exatamente. De forma cirúrgica, ele conseguiu falar sobre a separação do movimento, que é um movimento de agitação, onde a gente vê acontecendo em várias partes do mundo, e o avivamento, que é esse despertamento, e esse avivamento ele pode ser... Isso é interessante essa palavra que você falou, despertar. Isso é interessante. Desperta para uma nova vida, e esse avivamento, que não é só um movimento, pode ser vivido intimamente no quarto, como o pastor Everaldo acabou de falar. Você e Deus, despertando para essa nova realidade. Então, a gente tem experimentado, eu posso dizer, eu trabalho no rádio, todo dia escuto testemunho de pessoas que foram contagiadas pelo poder da palavra que liberta, que transformou a vida dela e que ela passou a viver uma nova vida agora, uma vida de avivamento, de nova condição, de novo rumo, de novo destino, de nova oportunidade que ela não tinha. Ela não participou do avivamento, do movimento, porque o movimento pode acontecer em vários eventos sociais. É o dia disso hoje na comunidade, a igreja vai promover essa ação, o retiro, a Semana Santa, várias são as atividades que acontecem na missão de fazer o movimento para levar essa pessoa a um lugar de sensibilidade, de emoção, de sentimento, mas ela sai dali vazia, carente de viver esse encontro pessoal de avivamento com Deus. Uma característica importante, né, interessante de se frisar, é que todos esses avivamentos, como todo mundo já falou até agora, né, na mídia mundial, vamos dizer assim, é que foram grupos de pessoas que estavam lá, tinha hora para terminar, existia uma hora para terminar, mas elas não conseguiam terminar. Não conseguiu terminar e aumentou mais meia hora, aumentou mais 40 minutos porque era muita unção, muito poder, e aumentou 2 horas, 3 horas, de repente passou dias, né? Desde Azusa, como agora isso tem a ver. Mas isso calha muito com o que o senhor está falando, porque uma pessoa das drogas, uma pessoa que realmente pagou na cadeia, e ela muda, porque Deus mudou, e ela continua também no dia a dia, no próximo mês, no segundo mês, no outro ano, ou seja, ela também está passando por um avivamento diário. Todos os dias ela está sendo mudada e sendo tocada pelo Espírito Santo. Com certeza o pastor Renato falou uma coisa interessante, um despertar, um despertamento. Vamos lá, nós estivemos na rua, a gente fala Rua Azusa, mas na verdade o avivamento, o despertamento começou na rua Bonnie Brown, né? Numa casa, os irmãos se reuniam lá para orar, buscando a Deus ali de forma intensa, e Deus derramou ali do Espírito dele, e as pessoas começaram a falar em outras línguas, né, como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 12, falar em línguas, interpretar, uma unção, e o pastor Simon, né? Simon. O pastor Simon, pastor Simon, ele queria aquilo e ele não era. Tem até um filme sobre isso, né? Ele queria ser batizado no Espírito Santo. E ele não era batizado no Espírito Santo. Até que cresceu tanto que eles tiveram que alugar um estábulo. Num lugar, nós tivemos lá, hoje é uma clínica lá, né? Isso. Clínica veterinária, me parece, uma clínica veterinária. Não tem nada a ver com aquilo que aconteceu lá no início do século XX.
foi para lá alugar um estábulo e lá ele colocou a cabeça dele ficar dentro de uma caixa. Tipo, só sai daqui se o senhor... Então ele buscou literalmente, vivendo aquilo, buscando intensamente, queria aquilo que as pessoas estavam... No que ele cria, no que ele pregava, mas ele ainda não estava, vamos dizer assim, usufruindo daquele poder intenso de falar em línguas, que é um dom, na verdade. A Bíblia fala que é um dom, ele ainda não tinha. E, enfim, aconteceu aquilo, mas terminou. Então todos esses, nós chamamos avivamentos, ou um despertamento, ele começa, mas tem um propósito. Se você vê várias pessoas que saíram dali, que mergulharam, por exemplo, quem não conhece no Brasil uma igreja chamada Assembleia de Deus? Verdade. E quem esteve nesse lugar, que dali, da Rua Azusa, foi para outros estados, e Daniel Berg e Gunnar Virg, que eram da Suíça, falavam inglês, foram para lá, saíram para ver aquilo, também receberam esse dom, né? Foram batizados, o Espírito Santo falar esse dom de falar em línguas, interpretar e tal, fervorosos, totalmente diferente daquilo que eles vinham vivendo. Deus vai dar uma direção para eles. Eles vêm para cá, para Belém, fundam uma igreja, um ministério chamado Assembleia de Deus. Também aquela mulher, uma mulher, Caterine tem o sobrenome dela, que Deus começou a usar ela em curas milagrosas, curas poderosas, também saiu de lá. Então várias pessoas que passaram por ali, que foram despertadas e elas foram para outros lugares e começaram a fazer a obra de Deus, como aconteceu lá no Pentecostes, no dia de Pentecostes, né? Já estão dando a dica, o programa está passando muito rápido, acho que a gente vai ter que continuar. O que você acha dos nossos telespectadores? Será que a gente continua ou não, Edinho? Mas a gente começa a conversar aqui, é mesmo que a gente tenha... Só que eu tô falando, vocês nem falaram ainda direito, o programa está acabando. É que a gente tem uns temas aqui, mas quando a gente vai começando a falar, é isso mesmo, um bate-papo de ideias é assim. Eu não sei a nossa audiência agora assistindo, mas eu fiquei avivado para ir a Los Angeles com o pastor Everaldo e com o Emanuel como intérprete do inglês, porque já queimou no meu coração o desejo de ir lá na Rua Azusa e conhecer. Que história linda, pastor. E da Rua Azusa, na verdade, nós fomos gravar o programa Diário Divino na Rua Brau, e o Manuel estava me filmando, a casa fechada, tudo fechado, e eu falando aqui, de repente eu comecei a falar em línguas estranhas. Eu ia comentar isso. E eu não conseguia, eu queria falar, mas não falava. Fui lá, caí no tronco de uma árvore, fiquei lá honrando, e uma coisa queimando por dentro. Aleluia. Foi mesmo, quase em posição fetal, né? Assim, tava bem... Foi bem forte, foi muito forte. Aquele dia foi muito forte, muito marcante para mim. Faz tempo, mas foi muito marcante. Que lindo. Muito, demais assim. Então, é um despertamento. Peguei na palavra que você falou, um despertamento. Então, chamamos avivamentos, é um despertamento. Quantas pessoas foram despertadas em alguma igreja? É verdade. Em algum lugar, em algum culto. Seja no centro de Fortaleza, na periferia, lá no meio da Caatinga, né, em qualquer lugar. Foram despertados numa cruzada. Foram despertados, se reconciliaram. Eu tenho até um expediente para compartilhar com quem está assistindo agora, não sei qual é o tempo, pode ser para esse programa, pode ser para o outro, mas que eu estava junto com o senhor no culto, na igreja, o culto já tinha findado naquela hora e eu estava com o celular na minha mão quando um pastor da igreja me mandou uma mensagem. Apressa, sobe aí no altar. Eu não entendi, o senhor estava pregando ainda ali. Aí a pessoa mandou a mensagem, tem uma pessoa que estava tentando se suicidar, tirar a sua própria vida. E depois da mensagem do pastor Everaldo agora, essa pessoa quer falar com ele, está em prantos, dizendo que não vai mais tirar a sua própria vida. Outro estado. De um outro estado, ouvindo a programação pelo rádio, pela internet, pelo YouTube. Isso, verdade. Então isso é avivamento que toca, que mobiliza, que faz. Eu fiquei impactado. Olha que eu já vivenciei, experimentei vários movimentos que me levaram para o despertar, mas isso foi muito forte. Pena, né, gente? Chegando no final de mais um programa, mas a gente pode continuar amanhã ou a gente insere outras coisas falando sobre isso? Acho que deu, né? Amanhã nós temos um outro assunto para nós falarmos, muito interessante, que envolve isso aqui. Será que lá no dia, no Titanic, estava afundando, se as pessoas estivessem com isso, será que elas iriam salvar as pessoas ou iam fazer selfie? Muito bom. No programa de amanhã, se Deus quiser. Vamos falar do nosso patrocinador. Proteção, presença e segurança, palavras femininas que inspiram o Grupo Zelo para atender todos da melhor forma. Por isso, no mês das mulheres e em todos os outros,
contem com a proteção do maior e melhor grupo de assistência funerária do Brasil, Grupo Zelo. Aproveite a presença do Grupo Zelo em mais de 2.000 cidades e tenha segurança de ser tratado como merece, em uma estrutura diferenciada, com atendimento humanizado e amparo. E quando e onde você precisar, contrate o seu plano na unidade mais próxima e acesse grupozelo.com ou ligue 3487-7272. Mês de março, mês da mulher. Deus abençoe todas as mulheres do Brasil. Grupo Zelo, você, ó, tudo a ver. É isso aí, vamos orar, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo entendimento que o Senhor nos concede por meio do Teu Espírito. Que o grande avivamento é quando uma pessoa, ela começa a se tornar uma árvore de bons frutos, como está escrito em Gálatas 22, pelo Teu Espírito, fruto do amor, da alegria, da benignidade, da longanimidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Pai, que nós nos tornemos árvores de bons frutos para a Tua glória. Eu louvo ao Senhor pelas vidas que foram arrancadas, tiradas das garras do diabo, tiradas do mundo, das trevas e transportadas para o reino do Teu amor. Assim seja, Pai, que a paz do Senhor esteja sobre esse lar, essa casa, essa família, em o nome de Jesus. E que haja um despertar em todos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Até amanhã e nós vamos continuar aqui nesse bate-papo. E amanhã, ó, a gente vai ver estariam fazendo selfie quando o Titanic estava afundando. Ó, lembre-se sempre que Jesus te ama.